jovens ou adolescentes. Por mais de 20 anos, fui líder de adolescentes na minha congregação e hoje, por graça e misericórdia de Deus, eu sou líder de jovens, a Umadiju, que aqui em São Paulo é a Umadeb, e a Geração Eleita, que aqui em São Paulo é o CREIO, né? Então, hoje eu pastoreio os jovens e adolescentes da nossa igreja em Jundiaí. São 2 departamentos diferentes. Assim como o Umadeb não é CREIO, CREIO não é Umadeb, Umadiju não é Geração Eleita não é Umadiju. Mas eu coordeno os 2 departamentos e eu tenho vices-líderes que me ajudam na condução dos 2 departamentos. E hoje a gente faz parte do CNJ-TIM, que é o Conselho Nacional da Juventude. O conselho, ele é presidido pelo pastor Wellington Neto, e nós temos aí uma equipe de líderes a nível nacional, mais uns 8 líderes, para que a gente venha organizar o departamento de adolescentes a nível nacional. Pois acreditem, ainda existem igrejas no Brasil, das Assembleias de Deus, que adolescentes ficam junto com jovens. Tá? E a gente vai falar lá para frente a importância de nós termos adolescentes e a importância de nós termos jovens, tá bom? Então, devido a essa necessidade, nós temos o CNJ-TIM, que é o Conselho Nacional da Juventude a nível nacional, voltado aos adolescentes. Inclusive agora no Impactar, acredito que alguns de vocês tenham participado dos 4 workshops que foram destinados ali para a liderança de adolescentes no dia 20 de abril, no período da tarde, um domingo à tarde, tá, queridos? Então, essa é uma pequena biografia, né, por graça e misericórdia do Senhor. Isso é apenas para os irmãos verem que eu trabalho com adolescentes, trabalho com jovens, já são aí 3 décadas, e houve uma mudança muito significativa da forma de se liderar adolescentes e jovens em 1995 até o ano de 2025. Então mudou-se muito, tá? A forma de se liderar jovens e adolescentes. Por quê? A gente vai ver que os desafios são outros. Os desafios são os mais diversos possíveis. Alguns desafios não existiam há 30 anos atrás. Como alguns desafios que existiam há 30 anos atrás não existem mais nos dias de hoje. Então é muito importante a gente se atualizar de como podemos liderar adolescentes e jovens entendendo a nossa época. Tá bom, queridos? Bom, pessoal, então, uma breve introdução. Por gentileza, gostaria de ver com vocês um pensamento sobre liderança. Nós estamos falando com líderes e eu gostaria de que todo mundo aí, eu vou contar até 3, vocês podem falar em voz alta esse pensamento? Vamos lá? 1, 2, 3. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre liderança, nada melhor do que a gente ter aqui um pensamento sobre um dos maiores líderes que Israel teve na sua história. Os 3 maiores líderes da nação de Israel, até os dias de hoje, é Abraão, Moisés e Davi. E esse pensamento, ele fala sobre a vida desse grande líder chamado Moisés. E a vida desse líder chamado Moisés é dividida em 3 grandes blocos. Primeiro bloco nos diz o seguinte: 40 anos Moisés achou que era alguém. Então o primeiro bloco da vida desse líder chamado Moisés era quando ele estava no palácio de Faraó. Ele tinha o título de filho da filha de Faraó. Moisés nessa época tinha acesso ao conhecimento mais top que havia no Egito. Moisés fazia parte
daquelas rodas sociais que havia no Egito. E nesta fase da vida de Moisés, Moisés talvez achava que ele era alguém. Então, 1/3 da vida de Moisés era Moisés achando que era alguém. Porém, vocês conhecem a história de Moisés. Um dia, com 40 anos, ele sai do palácio, ele vê um judeu sendo agredido por um egípcio, ele vai lá, assassina esse egípcio, o esconde, mas logo seu pecado é revelado. E aí então Moisés ele foge da presença de Faraó. E aí vem a segunda fase da vida de Moisés, que diz o seguinte, o pensamento. Se na primeira parte da vida de Moisés, Moisés achava que era alguém, a segunda parte da vida de Moisés, Moisés aprendeu que na verdade ele não era ninguém. Ele havia saído do palácio, não estava mais no Egito e ele estava no deserto. E a tarefa de Moisés no deserto era pastorear ovelhas. Durante 40 anos, Moisés viveu no local onde havia necessidades, um local onde havia limitações até mesmo em relação à água. E ele pastoreava um animalzinho super legal que era ovelha. Eu tenho 3 ovelhas, eu moro numa chácara. E o meu sonho sempre foi ter uma ovelha. E na verdade eu tenho 3 ovelhas, porque eu gostaria de entender o que é ser um pastor de uma ovelha. E pessoal, pastorear ovelha, eu tenho lá a Rebeca, eu tenho o Isaac e eu tenho a Vicky de Victória, né? São as minhas 3 ovelhas. E pessoal, se é um negocinho que não é legal, que é meio chato, pastorear é ovelha. Ovelha não faz igual cachorro. Ovelha não abana o rabo. Ovelha, você não solta o osso e ela sai correndo e traz de volta para você o osso. A ovelha, ela só sabe fazer, pastor, bé. E como faz bé? Bé, 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 bé e bé. Né? E eu alimento as minhas ovelhas todos os dias. Né? E às vezes você acaba de dar o alimento para a ovelha vira para você mastigando o alimento e faz bé. Parece que ela nunca está satisfeita. É uma coisa muito interessante. Pois bem, Moisés ficou 40 anos pastoreando esse animal super legal. As ovelhas do seu sogro. E aí então, na segunda parte da vida de Moisés, Moisés percebeu que na verdade ele não era ninguém. Ele achava que era alguém no palácio. Mas lá no deserto, ele viu que na verdade ele não era ninguém. Mas aí vem a terceira fase da vida de Moisés e aquela pela qual ele ficou mais conhecido. Foi a fase que quando ele foi no monte de Deus, ele viu a sarça, Deus falou com ele, veio o chamado. E aí na terceira fase da vida de Moisés, Moisés descobriu o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Então, pessoal, esse líder chamado Moisés, ele é lembrado até hoje no meio do judaísmo. É uma das figuras mais importantes até hoje em dia na nação de Israel. Quando alguém vai fazer aniversário, o judeu ortodoxo costuma falar o seguinte, que você chegue até os 120. Por que ele fala você chegue até os 120? Porque Moisés viveu até os 120 anos. Então, pessoal, isso é muito importante, porque às vezes o líder, ele acha que ele é alguém pelo fato dele estar numa posição dentro da igreja da qual ele serve ao Senhor. E por causa da posição, ele acha que ele é um alguém de fato. Mas na verdade, a nossa vida é o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. De um ninguém que coloca a sua vida nas mãos de um Deus que pode tornar a nossa liderança relevante no meio do povo do qual nós pastoreamos. Então, pessoal, a gente vai falar então sobre liderança. E, por gentileza, o próximo slide. E a gente vai ver que liderança é o assunto da moda. É o assunto dos dias de hoje.
Nunca se falou tanto em liderança como nos dias atuais. Hoje, as organizações, as grandes corporações têm investido em liderança. Primeiro, para formar líderes. Segundo, para reciclar os líderes que estão na frente dos multidepartamentos dentro de uma organização. Então hoje, vocês vejam que liderança é o assunto do momento. As empresas se importam com a questão hoje de liderança. Muitas dessas empresas, muitas vezes, pegam líderes, fecham um hotel durante o final de semana e esses líderes fazem ali um momento de imersão sobre os valores da empresa, a missão da empresa, aonde a empresa quer chegar, os desafios da empresa e assim sucessivamente. Pessoal, quando a gente vai, por gentileza, o próximo slide, e a questão da liderança ela é tão importante que nós encontraremos vários modelos de liderança hoje no mercado. Se vocês entrarem aí no Google e colocarem modelos de liderança, aparecerão mais de 40 modelos de liderança. Eu não vou falar desses modelos, este não é o foco, mas no material que eu vou passar para o Nildo vai compartilhar com vocês. Lá está as características de cada modelo de liderança, mas aqui estão os 10 modelos mais conhecidos de liderança, que as pessoas aplicam quando elas são líderes. Então nós temos lá o modelo de liderança autocrática, democrática, o modelo de liderança transformacional, o modelo de liderança carismático, o transacional, o comportamental, o também do laissez-faire, o visionário, o servil e o situacional. Esses são os mais conhecidos. Cada um deles, pode passar os slides por gentileza, cada um deles tem lá as suas características que distinguem um do outro. A liderança autocrática é o líder que só ele manda. A democrática é o líder que gosta de ouvir os seus liderados para então tomar uma decisão. A liderança carismática é aquele que é líder com base no seu carisma, na sua forma de se portar, de se falar, da sua empatia em relação aos outros. Enfim, são muitos modelos de liderança que hoje existem, porque as pessoas entendem que o papel do líder é muito importante em uma organização, desde uma empresa até mesmo no seio de uma igreja. Desde o círculo de oração até mesmo no meio do kids, terceira idade, teens, jovens e aí por diante. Então, por isso, pessoal, que falar de liderança hoje é de suma importância, seja na igreja, ambiente acadêmico ou até mesmo no ambiente empresarial. Porém, pessoal, podem passar por gentileza os slides. Está aí, depois vocês leiam as características de cada liderança. Então, pessoal, todos esses modelos são importantes? São importantes. Todos esses modelos nós podemos extrair algumas ideias para nós aplicarmos na nossa liderança dentro da igreja? Podemos. Porém, pessoal, o maior manual de liderança que existe se chama Bíblia Sagrada. São 66 livros que foram escritos e deixados por Deus para nós, para a nossa edificação. E nós encontraremos na Bíblia Sagrada, pessoal, grandes líderes que acertaram, que erraram e que cujas experiências foram escritas para que nós possamos aprender com os acertos e não errar com os mesmos erros que eles cometeram. Então, a Bíblia Sagrada é a maior coleção de estudos, de casos, de lideranças já escrita, deixada
para a sua igreja. Os modelos são importantes? São importantes. Tem um curso de liderança na empresa? Participe, é importante. É possível extrair algo que a gente possa aplicar na nossa igreja. Porém, igreja não é empresa. A empresa pode até se tornar uma igreja. Às vezes lá um salãozinho, na hora do intervalo, o pessoal se reúne, louva a Deus, pessoas aceitam Jesus. Às vezes a empresa, ela até vira igreja. Na hora do almoço, estão lá os representantes, os embaixadores de Cristo, mas igreja não é empresa. Igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo. Então, pessoal, é importante a gente estudar sobre liderança no mundo secular? Sim, mas o principal manual de liderança cristã está aqui nas nossas mãos. E o maior líder de toda a história, quem que é? Jesus. Jesus, ele é o melhor e o maior líder da história até os dias de hoje e sempre será. E a gente vai ver o porquê. Porque se a gente fosse pegar, pastor, aquela turma que Jesus escolheu para ser os seus discípulos, a gente não ia querer e eles na nossa equipe de jovens e adolescentes. Não é verdade? Imagine o Pedro lá na recepção com a sua espada. Não é verdade? A primeira cara feia, a primeira coisa que o desagradasse, com certeza, talvez ele pegaria a sua espada e o pastor ia ter que ter muita unção de Deus para colar as orelhas e colocar no lugar. Não é verdade? Imagine o Tomé, não é? O Tomé na organização desse evento, né, Nilton? Ih, vai aparecer 2. Ih, sábado à tarde, dá sono. É depois do almoço. Ih, vai ter culto à noite. Ah, eu quero ver. Então, se a gente for ver o pessoal que Jesus escolheu, talvez nós não escolheríamos para fazer parte da nossa equipe. Mas Jesus, o maior e o melhor líder, ele viu pontos positivos na vida daqueles homens tão frágeis. E aí a gente vai ver, por gentileza, o próximo slide. Aí a gente vai ver como então ser um líder top. Como então ser um líder por excelência como Jesus foi. Como então ser um líder que tomará decisões, agirá, muitas vezes de uma forma que a maior parte dos seus líderes não agirão, não tomariam essa decisão, porque não querem sair da sua zona de conforto, tá? Então, pessoal, a gente vai ver aqui sobre algumas ações muito importantes de como nós sermos líderes fora da curva, líderes com excelência, de uma tal forma que venha a impactar a vida dos nossos adolescentes e da vida dos nossos jovens, tá bom? Então vamos lá? Primeira atitude: como ser um líder top. Pessoal, a gente vai participar, a palestra é dividida em 2 fases, tá? A primeira fase, a gente vai falar do saber, do conhecer. Então a gente vai ver que para a gente ser um líder abençoado, um líder fora da curva, primeira coisa, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter saber. Segundo, nós iremos para a prática do líder. Tá? Então, os 5 primeiros tópicos, eles estão muito amarrados à necessidade do líder buscar conhecimento, do líder buscar saber. Tá? Então, a primeira coisa, como ser um líder por excelência. Vamos ler Lucas capítulo 2, verso de número 49. Por gentileza, um líder ou uma líder que achou Lucas capítulo 2, verso de número 49. Lucas 2, verso 49.
Pois bem, quem falou isso, pessoal? Jesus. Jesus estava em que fase da sua vida? Adolescência. Jesus estava em plena puberdade. Lembrem-se, Jesus se fez carne, se fez homem. E como Jesus se fez homem, Jesus tinha as necessidades de um homem. Ele sentia cansaço, ele sentia emoções. Logicamente que Jesus não tinha o pecado, ele não tinha a natureza pecaminosa que nós temos. Fora isso, Jesus nasceu como criança, mamou como nenê, precisava trocar suas fraldas, deu os primeiros passos, com certeza levou os primeiros tombos, aprendeu a falar, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós, disse o apóstolo João. E Jesus, ele passou pela adolescência. E os 12 anos de idade é exatamente o momento em que acontece a puberdade. É onde acontecem as grandes transformações no corpo de um indivíduo. Seja ele um menino, e aí tem as mudanças do menino, seja ela uma menina, e aí tem as mudanças da menina. Jesus estava em plena puberdade, os hormônios estavam trabalhando na vida de Jesus, tanto que Lucas vai falar o seguinte, que Jesus crescia em estatura. Se ele crescia em estatura, significa que os hormônios trabalhavam na vida do adolescente Jesus. Pessoal, uma coisa muito importante é que Jesus, na sua adolescência, ao ser inquirido pela sua mãe de criação, Maria, porque a festa havia se acabado da Páscoa, eles estavam voltando para casa, no meio da multidão, ela achava que o menino Jesus lá estava, mas de repente se deram conta que Jesus não estava no meio da multidão. Vocês conhecem a história, voltaram para Jerusalém, durante 3 dias procuraram por todos os lugares aonde estava o adolescente Jesus. E é interessante que eles foram deixar para procurar o templo no último caso. Porque possivelmente na cabeça de um adulto, seria talvez o lugar menos provável para um adolescente estar durante 3 dias e 3 noites. Adolescente quer estar na roda dos amigos. Adolescente quer estar comendo churros com doce de leite. Adolescente talvez estivesse lá numa roda, brincando de bola. Adolescente, igreja, 3 dias... diretão, não, ele não pode estar. Mas a questão é que eles procuraram por 3 dias em todos os lugares aonde estava aquele adolescente e foram encontrar o adolescente aonde? Dentro da igreja, dentro do templo. E ele não estava no banco dormindo, não estava enrolando, ele estava lá no meio do gente grande. E a gente grande não era qualquer pessoa. Eram os chamados doutores da lei. E aquele adolescente estava falando de assunto de gente grande, com gente grande, e ele dominava o assunto. E aí vem a mamãe, dá aquela puxadinha de orelha de boa, e Jesus então vai falar para Maria, mulher, ô mãe, será que você não sabe que me importa cuidar dos negócios do meu pai? Ele não estava falando de José. Ele não estava falando de carpintaria. Ele não estava falando de construir bancos. Ele estava falando dos negócios do pai dele, do pai que o enviou. Do pai que permitiu a sua encarnação. Do pai que fez com que ele passasse pela adolescência para ele chegar na fase adulta para morrer pelos nossos pecados. Vocês vejam que aquele adolescente, mesmo na adolescência, o adolescente Jesus, que estava tendo mudanças no corpo, na mente, Jesus estava sendo trabalhado pelos hormônios, e o hormônio foi Deus que colocou no nosso corpo. Vocês vejam que Jesus na adolescência, ele sabia qual era a sua missão. Na adolescência, ele já sabia, olha, será que você não sabe que importa
tratar dos negócios do meu pai, Jesus na adolescência, ele sabia já claramente qual era a sua missão, qual era a sua função. Jesus já sabia. Então, pessoal, e é por isso que Jesus é o maior líder. Jesus é o melhor líder. Porque, pessoal, para ser líder, uma das coisas importantes e fundamentais, e é por isso que eu sempre começo por isso, é que o líder, assim como Jesus, ele tem que saber qual é a sua missão. Eu estou aqui no Teens, para quê? Estou aqui nos jovens, para quê? Estou aqui no círculo de oração, opa, para quê? Por que estou aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E pessoal, é muito importante cada líder entender o propósito da sua liderança. Sabe por quê? Porque se entende o propósito errado, consequentemente, as coisas que surgirão poderão dar certo ou poderão dar errado. Se um líder entendeu de forma equivocada o papel da liderança, consequentemente, as suas atitudes também não agregarão valor ao grupo que ele lidera, à igreja que ele pastoreia. Porque se ele entender o propósito errado, as coisas que ele fará estarão muito distante do que é de fato ser um líder. Então, pessoal, primeira coisa, Jesus então já na sua adolescência sabia qual era a sua chamada, qual era o seu propósito, qual era a sua missão. O líder de jovens, o líder de adolescentes, precisa saber qual é o propósito da sua liderança. Ele precisa ter ciência. Pessoal, ser líder não é ter status social. Há muitas pessoas que estão confundindo o ambiente eclesiástico com o ambiente empresarial. Aqui não é empresa. Não existe plano de carreira. Cristianismo não é plano de carreira. Muitas pessoas acham, vou começar no Kids, se eu for bem no Kids, vou ser promovido aos adolescentes. Quando ele fica bom no grupo de adolescentes, ele é promovido a líder de jovens. Ele é cooperador, daqui a pouco ele pensa, serei promovido a diácono, serei promovido a presbítero, serei promovido a evangelista. E parece que o top do top é ser um pastor presidente. Parece que existem plano de carreira dentro da igreja, quando na verdade a igreja tem ministérios. Todos são importantes. A igreja é um corpo. Tem a mão, tem o pé, mas tem o rim. Que ninguém vê ele trabalhando até quando a gente está dormindo. Mas tem o coração, e o coração não é bonito, o coração é feio. Deus colocou o coração da gente no lugar certo. Já pensou se a gente tivesse o rosto em formato de rim? Misericórdia. Né? Eu já sou feio, vocês imaginem eu. Né? Então, pessoal, nós temos órgãos dentro do nosso corpo que muitas vezes nós não o valorizamos, porque eles não têm beleza, eles não têm formosura. Nós não o vemos trabalhar aparentemente. Eles não estão no púlpito, eles não estão na porta. Mas enquanto nós estamos dormindo, eles estão como os rins, eles estão como os pulmões, eles estão como o coração, de joelhos no chão, para que Deus venha abençoar a sua igreja e os mais variados líderes que lideram o seu povo dentro da sua igreja. Isso é ministério, é chamada. Tem gente que tem chamada para trabalhar com criança. Ela consegue cuidar de 30 crianças junto. Eu vejo lá minha esposa. Minha esposa trabalhou em escola infantil. E ela ama criança. Ela ama criança. E ela fala para mim, tem criança autista. E o autista precisa de mais atenção. E é tudo misturado. Mas ela ia feliz e voltava feliz. As crianças queriam vir em casa para conhecer a minha casa, trazer os pais, porque ela amava a criança.
Agora tem gente que não consegue ouvir o choro do próprio filho. Como vai ser líder de criança? Não tem como. Se ela já se irrita com o choro do filho dela, o que dirá do choro do filho do alheio? Na verdade, é chamada. É chamada. Tem gente que tem chamada para liderar crianças. Consegue passar a doutrina da Trindade numa linguagem que a criança consiga entender. Se chamar o velhão aqui, eu não consigo. Agora, tem a turma que se conecta com os teens. E a gente vai ver lá na frente que a gente precisa conhecer o público teen e o público jovem. Existem diferenças entre eles. Tem gente que vai muito bem no meio dos adolescentes. É a chamada dele. Está no meio dos teens. Liderar os teens, ser regente dos teens. Ele tem um jeitão flexível de bater no bom sentido, mas ao mesmo tempo só assoprar. Só que às vezes a gente pega alguém que tem chamada para trabalhar com teens e a gente coloca ele nos jovens. Chega nos jovens, não dá certo. Sabe por quê? São ministérios. Isso é chamada. Ser líder de adolescente não é menor do que ser líder de jovens. Ser líder de jovens não é mais importante do que ser líder de crianças. Ser líder de crianças não é mais importante do que ser o líder do grupo de diáconos. Queridos, isso são chamadas. Isso são propósitos na igreja. E o líder, ele precisa entender o que é ser líder. Porque se ele entende que há um plano de carreira na igreja, e que este plano de carreira vai terminar aqui em cima, quando ele chegar aqui em cima, ele vai parar. Ele vai estacionar. Porque para ele, no entendimento dele, aqui é o ponto de chegada. Então, pessoal, a gente precisa entender, igreja não é empresa. Igreja é um corpo. Cada membro é importante no corpo. Eu tenho esse narizão de árabe aqui. Se acabar o ar, eu acho que eu sou o último a morrer. Mas eu olho no espelho, eu olho para o meu nariz e falo, esse nariz é importante para me manter de pé. Gostando dele, achando grande ou não, ele é importante para o corpo. Então, pessoal, é muito importante nós entendermos com que finalidade eu estou aqui. Deus colocou você no coração do seu pastor. Um dia você estava andando lá, no corredor da igreja, não estava? Saindo do banheiro. O pastorzão parou na tua frente e falou, eu estava orando e Deus colocou no meu coração que você vai ser líder dos adolescentes. Você não está de paraquedas aqui. Você é fruto de oração de alguém. Deus colocou você no coração de alguém. Debaixo dos joelhos de alguém. Então a gente não está por acaso aqui. Existe uma chamada. Existe uma convocação. E é muito importante nós entendermos o que é liderança, o que é ser um líder. Porque se nós tivermos visão distorcida, nós estamos enrolados. A igreja vai caminhar? Vai, porque ninguém para a igreja. Mas o que a gente poderia conseguir em um mês, nós vamos conseguir depois de 40 anos, igual o povo de Israel, caminhando pelo deserto. Então, pessoal, próximo slide, por gentileza. A grande questão é, o que é liderança? Vamos ler, só para eu não falar? 1, 2, 3, o que nos diz aí? Então, pessoal, qual que é o principal aspecto de liderança? O principal aspecto de liderança é esse. É eu motivar aqueles que convivem comigo. É eu inspirar aqueles os quais eu lidero. Liderança ainda, vamos ler aqui? 1, 2, 3.
Então vejam, liderar é dirigir, é atrair, é inspirar, influenciar um comportamento para que este comportamento venha produzir bons resultados. Então, pessoal, isso é o principal cerne de liderança. É a gente motivar, a gente inspirar, a gente dirigir. É pegar um adolescente que tem um comportamento agressivo. Um adolescente que não vê perspectiva de vida. Um adolescente que às vezes foi renegado, largado pelo pai, largado pela mãe, que vive com os avós. Um adolescente que tem um vazio no coração chamado família. Que tem um buraco chamado pai, mãe. Um adolescente que tem tudo para dar errado na vida. Tudo para dar errado. A história familiar vai dar errado. Vida acadêmica vai dar errado. Relacionamento interpessoal vai dar errado. Ele só bate, ele só agride. E ele faz isso porque muitas vezes é o que ele recebe dentro de casa. É pegar um adolescente, um jovem nessa circunstância e fazer com que a nossa liderança venha dirigir a vida desse adolescente. Venha atrair este adolescente. Venha motivar esse adolescente, inspirar esse adolescente, de uma tal forma que aquele comportamento agressivo venha produzir bons resultados. Isso é liderança, irmãos. E eu vou te falar uma coisa, existe liderança que ele faz tudo isso, ele dirige, ele atrai, ele inspira, ele influencia, mas ao invés de produzir bons resultados, ele produz maus resultados. Vocês querem ver um exemplo? Hitler foi um grande líder? Foi um grande líder. Hitler dirigiu uma nação. Hitler atraiu multidões de alemães, desde novos até vovozinhas. Hitler inspirou. Eles acreditavam que eles eram a raça superior. Eles acreditavam. Hitler influenciou o comportamento? Influenciou. A tal ponto de um vizinho ligar para a SS e falar: eu tenho um vizinho judeu que se esconde. E a polícia bater na porta, levar para o campo de concentração e morrer na câmara de gás. Vocês vejam que ele foi um líder, mas foi um líder que produziu maus resultados. Ele fez todas as etapas da liderança. Então vocês vejam o quão importante é entender o que é liderança. Qual é o papel de um líder? Estou lá no grupo de jovens, 20 jovens, 40 jovens. Estou lá no setor. Coordeno o trabalho a nível da minha cidade. Ok, eu sou líder. Qual o principal aspecto da liderança? Então, pessoal, a primeira coisa, a gente precisa entender o propósito da liderança. Tudo bem, turma? Estou falando rápido? Estão contando carneirinho já? Não? Então tá bom. A hora que contar carneirinho, você dá um glória a Deus bem alto, tá bom? Vamos lá. Próximo slide, por gentileza. Vou dar aqui um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? De dois casos de dois líderes que influenciaram, que mudou o comportamento das pessoas que estavam ao seu redor. Vamos lá, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e o verso 2. Vamos lá. 1 Samuel. O senhor quer que eu desço? Aí a gente senta. O senhor quer que eu desço? Aí vocês sentam aqui, aí dá para ver os slides. O que o senhor acha? Você descer? É. Eu descer. Nossa, o que o senhor acha? Porque não... Deve cair, pode cair. Porque não dá para vocês verem os slides, né? Tá bom, você que sabe. Ah, você tem? Então passa para ele. O senhor quer o slide?
Vamos lá então, o que diz o texto bíblico? É que os pastores estão aqui e eles não estão vendo os slides, por isso, né? Aí dá para ver os slides, senão daqui a pouco os pastores vão ficar com dorcicolo lá. Né? Então vamos lá? Então 1 Samuel, o que nos diz aí então? Todo mundo junto? 1, 2, 3. Bom, pessoal, tá aí. Davi, a gente está falando que o principal aspecto da liderança é influenciar, atrair, dirigir, mudar comportamentos. Davi estava no momento crítico da sua vida. Já havia sido ungido como rei de Israel. Porém, a maior autoridade de Israel havia sido dominado pela inveja. Não apenas isso, era perturbado. Espíritos malignos se apoderavam da vida de Saul. Saul colocou no seu coração: vou matar Davi. Desde então, Davi era perseguido pela maior autoridade do reino, que era o rei. Davi não parava. Davi tinha um grande problema. A vida do próprio Davi estava em risco. Ele tinha chamada, havia sido ungido rei, só que o rei de Israel queria matá-lo. Capítulo de número 22, verso 1, vai nos falar que o local que Davi se encontrou para refugiar-se foi uma caverna, a caverna de Adulão. Se ele foi para a caverna, ele queria fazer o quê? Se esconder. Vocês concordam comigo? Queria se esconder. Porém, eu não sei como, a notícia se espalhou que ele estava escondido na caverna. O texto vai dizer que a sua família ficou sabendo. A família de Davi era numerosa. Era ele e mais 7. Mamãe e papai. E daqui a pouco, o lugar que era para ser de refúgio de um homem só, estava repleta pela família dele. Eu imagino, se fosse eu, fosse você. A gente talvez falaria: meu Deus, eu estou sendo perseguido. Eu me escondi na caverna, para o rei não saber que eu estou aqui para eu ser morto. E vocês me traz a turma inteira. Porém, o texto bíblico vai nos falar que não apenas a família de Davi foi para aquela caverna, mas aproximadamente 400 homens. E a qualidade dos homens, vamos voltar aí no texto bíblico? Olha só a qualidade dos homens. Verso de número 2, 1 Samuel 22, verso 2. Olha só o que o texto bíblico vai nos falar. Homens que se achavam em aperto, homens endividados, homens de espírito desgostoso. Você imagine você com um problema, sendo perseguido, sua vida está correndo perigo, você se esconde, daqui a pouco aparece mãe, pai, um monte de sobrinho, todo mundo, toda a galera da família lá em casa. Imagine todo mundo dentro daquela caverna. Daqui a pouco aparece nada mais do que 400 pessoas. E o problema é que essas pessoas tinham problemas como Davi. Gente endividada que não tinha onde cair morto. Se identifica, irmão? Eu me identifico. Gente endividada, não tinha onde cair morto. Gente de espírito desgostoso. Você já conversou com quem está desgostoso da vida? Ele vai reclamar quando o sol está fraco, ele vai reclamar quando o sol está forte. Ele vai reclamar quando chove, ele vai reclamar quando o tempo está seco. Já conversou com gente desgostosa? Você não consegue animar a pessoa. Pois bem, essa foi a turma
que foi morar na caverna com Davi. Pessoal, talvez se fosse um de nós faríamos o seguinte: povo, ema, cada um com seus problemas. Ô povo, ado, cada um no seu quadrado. O que eu vou fazer com a sua dívida, varão? Ô cidadão desgostoso, se você está desgostoso, imagine eu que eu estou sendo caçado no reino. Não me dão sossego. Pessoal, isso seria a atitude de um líder comum. Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, ninguém me ajuda, blá, 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 blá. Mas Davi, ele sabia o que era ser um líder. Davi sabia do poder que um líder pode exercer na vida daqueles que estão, muitas vezes, na mesma caverna que ele, sem luz, numa caverna fria. A Bíblia nos diz que Davi, ao invés de enxotá-los da caverna, o que Davi fala, pessoal? Eu vou ser chefe dessa turma, eu vou ser capitão deles. Capitão de endividado. Capitão de desgostoso, com a moral baixa. Baixa autoestima. Quem quer ser capitão de um time desse, irmãos? Que já acha que vai entrar no campo e vai perder. Mas Davi falou, eu vou ser capitão deles. Resumindo a história, a influência de Davi sobre a vida daqueles homens foi tamanha que mudou o comportamento daqueles homens. Quem já ouviu falar dos valentes de Davi? Valentes de Davi era o Bope, era o Gat, era o pessoal de elite, era a SWAT de Davi. Há um capítulo destinado aos valentes de Davi. Sabe quem eram os valentes de Davi? A turma que entrou lá na caverna. A liderança de Davi impactou a vida daquela turma. Quem era desgostoso passou a deixar o desgosto para trás. Então, pessoal, primeira coisa, Deus nos chamou para liderança. Qual que é o propósito de ser um líder? Qual que é o propósito da minha liderança? Dirigir culto? Formar eventos? Estar aparente? Isso faz parte. Logicamente que você vai dirigir culto, todo mundo vai te conhecer, todo mundo vai te ver. Isso faz parte, mas isso não é o cerne da liderança. Liderar é impactar, é influenciar. E eu quero dizer para os líderes que aqui estão, talvez você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo da vida de um adolescente. Você pode mudar o mundo da vida de um jovem. Aqui está, um adolescente que tinha de tudo para dar errado. Pai me abandonou ainda no ventre da minha mãe expulsa de casa, 1975. Cresci revoltado, com um vazio do tamanho do mundo de pai, porque nunca recebi um abraço de pai, nunca ouvi um eu te amo de pai. Antes de eu me converter, eu odiava a igreja. Eu cantava Titãs. Não gosto de Fadle, não gosto de Padre, não gosto de Frei, não gosto de Cristo. Era isso que eu cantava. Só que eu fui para a igreja, irmãos, e Deus me levantou pais no meio da igreja, homens que até hoje falam que me amam e que choraram por mim. Sabe por quê? Liderança. Talvez você não vai conseguir mudar o mundo, mas o mundo de um adolescente que não tem pai, não tem mãe, que tem tudo para dar errado na vida, você pode mudar. Então, queridos, isso é liderança. Não é sobre cargos. Não é carreira gospel. Jesus, o maior e o melhor, pegou toalhinha, se despiu, bandeja na mão, dá esses pés chulesento aí. Ele não falou isso, sou eu. Dá esse bando de pé aí. Aqueles pés daqueles homens. Jesus limpando, enxugando. Vocês estão vendo o que eu fiz? Vocês estão vendo o exemplo? Pois bem, façam vocês também. Ser líder não é ser servido, mas é ter um chamado para servir os outros. Então, pessoal, a gente tem que entender isso. E eu percebo hoje que as pessoas estão muito equivocadas com o chamado.
Puxa, é legal, uma sensação maravilhosa ser chamado para evangelista, pastor, todo mundo colocando a mão na nossa cabeça. Puxa, uma experiência que a gente vê a graça de Deus. As pessoas ficam felizes. Tem gente que marca até churrasco. Eu acho que churrasco é bom. Crente gosta de sacrifício. Mas se a gente soubesse da importância que há por detrás do chamado, a gente choraria, a gente jejuaria no dia da separação, a gente colocaria a boca no pó. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa de liderança, a gente tem que conhecer o propósito da liderança. Se conhecer de forma equivocada, tudo sai equivocado. Então isso é importante. Tudo bem, pessoal? Ok? Vamos lá. Segunda coisinha. Também na área... Bom, Jesus e os discípulos, tá? Eu vou passar o material. Como disse, incrédulo, nervosinho da mamãe, que era o Pedro. Nervosinho. Pessoal impedindo as crianças de acompanhar Jesus. Já pensou? Aqueles homens, não ia ter departamento kids na igreja. Sai pra lá, meninada. Vai, jogar bola, vai. Os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. Olha só a turma que Jesus chamou. Mas Jesus mudou a vida daqueles homens, a tal ponto deles morrerem, deles serem mártires. Então, pessoal, entendeu o propósito. Por gentileza, o próximo slide. Vamos lá. Segundo, bom, eu entendi o propósito de liderança. Ok, legal. Segundo, eu tenho que conhecer o público que eu lidero. Vocês concordam com isso? Eu tenho que conhecer o meu público. Por exemplo, quem é líder da terceira idade? Vai fazer lá, maratona pentecostal, na São Silvestre. Irmãos, a gente vai correr, não sei nem quantos quilômetros, nem me interessei de saber. Mas eu sei que deve ser muitos quilômetros para correr a São Silvestre. Mas imagine, vai fazer um evento com a terceira idade, vai fazer uma maratona com os irmãos. Não, terceira idade gosta de viajar, passear. Terceira idade dá para fazer uns alongamentos. Eles gostam de estar juntos, contando as experiências. Então, quem é líder de terceira idade tem que saber o que é terceira idade. Senão, ele vai ajudar os irmãos a irem para a glória até mais rápido. Isso é sério, irmãos. Eu sou líder do círculo de oração. Qual que é a característica do círculo de oração que eu lidero? Eu sou líder do Kids. Quais são os desafios dos Kids? Pessoal, se eu sou líder de jovens, eu tenho que saber o que é juventude e o que é adolescência. Então, Deus colocou você no coração do seu pastor para liderar adolescentes. É necessário saber o que é adolescência. Senão, a gente vai estar tratando adolescente como criança ou tratando adolescente como jovem. Senão, a gente vai estar tratando o jovem como adolescente. Então, pessoal, a gente tem que conhecer o grupo que nós estamos liderando. E aí o líder tem o dever de casa. Palestras como essa são fundamentais para a gente descobrir. Palestras que o Belém coloca à disposição, as reuniões gerais. Pessoal, a gente tem que participar. Participo de trabalhos, eventos nacionais. Eu invisto da minha vida para eu liderar os meus adolescentes e jovens da melhor forma possível. Então, primeiro, o que é a adolescência? Primeiro, a adolescência, imaginem aqui uma ponte, tá? O púlpito. Aqui está a pessoa na sua infância. Aqui está a vida adulta de uma pessoa. Para aquela criança chegar na vida adulta, ele vai passar por uma ponte. Essa ponte é chamada de adolescência. O que vai acontecer nessa ponte aqui? As maiores transformações que vão acontecer na vida de uma pessoa. As maiores transformações não acontecem na juventude, não acontecem na infância e não vai acontecer na terceira idade.
acontece exatamente na adolescência. Por isso que adolescente não é jovem, jovem não é adolescente. A gente tem que tomar cuidado para não queimar etapas. Quando a gente coloca jovem junto com adolescente, sabe o que a gente faz? Primeiro, fazemos com que os adolescentes queimem etapas da vida. E etapa na vida é importantíssima. A gente junta um jovem de 25 anos com um adolescente de 12 anos no mesmo grupo. O adolescente de 12 anos vê o jovem namorando. O que vocês acham que o adolescente vai querer fazer? Namorar. E a pergunta é: adolescente está pronto para namorar? Está muito fraco. Adolescente está pronto para namorar? Não está. Quando a gente coloca jovem com adolescente junto, os adolescentes poderão queimar uma etapa muito importante, que é a etapa de construção dos valores. Eles vão, como eles estão com jovens, eles vão querer fazer coisas de jovens. Vai queimar a etapa da adolescência. E aí, irmãos, toda etapa perdida, a pessoa vai querer recuperar ela uma hora. Sabe que hora ela vai querer recuperar? Quando ela tiver com 3 filhos, casada há 20 anos. E aí a gente vê algumas postagens de adultos como que se fossem verdadeiramente adolescentes. Colocando a língua para fora. Não é? Roupas. Então você fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí quer cantar no conjunto. Quer cantar lá no conjunto, junto com os jovens, junto com os adolescentes, quer cantar lá. E aí você fala, minha filha, meu filho, sua adolescência já passou. Passou mesmo, mas eles queimaram etapa. E quem queima etapa é igual cartão de crédito. Uma hora vai vir a fatura. Ele assumiu tanto compromisso na vida de adolescente, com namorico daqui, namorico de lá, que lá na frente ele vai querer voltar atrás. Então, pessoal, isso é muito sério. Quando nós colocamos jovem com adolescente, há o perigo de nós infantilizarmos o jovem. O jovem vira um adolescente. Não sei aqui, mas uma coisa que o jovem gosta é participar de evento de adolescente. Porque ele se torna os maiorais. É o mais velho. Ele acha que manda no pedaço. Entendeu, pessoal? Então, a infantilização do jovem adulto. Porque ele fica tanto com o adolescente, tanto com o adolescente, tanto com o adolescente, que daqui a pouco ele está agindo como adolescente. E aí o cidadão tem 25 anos de idade, 30 anos de idade, vai casar, quem vai sofrer vai ser a mulher dele. Vai ser o marido dela. Por quê? Porque queimou uma fase da etapa, uma etapa da vida. E aí é igual cartão de crédito. Lá na frente, vai querer recuperar a etapa perdida. Por isso que jovem é jovem, tem que ser tratado como jovem. Adolescente é adolescente, tem que ser tratado como adolescente. Isso é muito importante. Então a gente tem que saber, irmãos, o que é adolescência. Adolescência, há mudanças biológicas. As meninas, primeira menstruação, o quadril fica mais largo. Vem os pelos, inclusive pubianos. Os meninos, vem lá um desejo que ele não sentia antes. A Mariazinha, lá no grupo das crianças, era a inimiga número 1. De repente, a Mariazinha passa perto dele, ele sente um calor. Daqui a pouco ele vai ver que a Mariazinha tem um cabelo bonito demais. E daqui a pouco ele está falando da Mariazinha dentro da casa dele para a mãe dele. O que é? Hormônios. E é natural isso, irmãos. O menino e as regentes que estão aqui, não briguem com os meninos. Porque uma das dificuldades das regentes é exatamente com os meninos. Tem dia que canta fino, tem dia que canta grosso. Não é assim? E ela briga. Afina, menino. Afina, menino. Calma. Na adolescência,
A voz dele está sendo construída. Pode ver, às vezes você fala, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. À noite no culto, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Você fala, meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Parece que ele engoliu um caroço, não é? Parece um avestruz. É o hormônio. Então, cuidado, regente. Tenha paciência. Tenha paciência. Às vezes ele não vai ser tenor. É tenor e baixo, né? Tenor, baixo. Às vezes ele é tenor, às vezes ele é baixo. Por quê? Ele está em construção. Tem que ter paciência. Regente que briga com os meninos, porque a voz dele está de um jeito, está de outro, é que não aprendeu o que é adolescência. Então isso é muito importante. Tenha calma, tenha paciência. Puberdade vai dos 9 aos 13 anos das meninas. Nos meninos, dos 10 aos 14 anos. Esse período aí, ó, puberdade. As gônadas, que são responsáveis para deixar o homem preparado para gerar filho. A mulher para gerar filhos, acontece durante a puberdade. Então são as maiores transformações. Segunda coisa, mudanças psicológicas. O adolescente tem dia que ele acorda falante. Vai para a escola, chega. Mãe, estava super legal. Comi miojo. Nossa, tem que ver a professora. A roupa dela, a cor era essa. Nossa, mas a fulana da frente falou isso. O de trás, você tem que falar, respira, calma. Tem dia que levanta mudo. Toma café mudo. Vai para a escola mudo. Almoça mudo. Anda pela casa mudo. E vai dormir mudo. Você fala, que bicho mordeu essa criatura de Deus. Pessoal, a gente passou por isso. Mas sabe por que a gente esquece? Vocês sabem por que nós esquecemos? Porque essa fase ela é tão traumática, que o nosso cérebro elimina as coisas traumáticas da vida da gente. Por exemplo, alguém lembra quando nasceu? Eu nasci à base de ferro. Minha mãe fala, ela quase morreu. Diz que quem nasce à base de ferro, diz que é terrível. Eu não lembro de nada, é minha mãe que fala. Por quê? Porque deve ter sido tão traumático que Deus colocou uma coisa aqui na cabeça da gente, que eventos traumáticos, principalmente na infância e adolescência, são extirpados para não vir impactar a nossa vida futura. Por isso que a gente deu trabalho na adolescência, mas a gente não lembra. Não é assim? A gente passou por tudo isso, mas a gente não lembra. Mas tem que ter uma palestrinha dessa para a gente se lembrar do que é ser adolescente. Então, pessoal, tem dia que eles querem brigar com eles no espelho. Eles não se suportam. Tira a roupa, veste roupa, tira a roupa. Por quê? Os hormônios estão trabalhando na vida do adolescente. Agora, mais uma vez, e aqui eu quero justificar, porque adolescente não pode namorar. Se o adolescente está nesse processo de transformação psíquica, se ele tem altos e baixos na emoção, tem dia que está bem, tem dia que está no vale da sombra da morte. Será que ele tem condições de entrar no relacionamento? Se ele não consegue cuidar das suas emoções, como ele vai cuidar da emoção do outro? O meu filho não está aqui, então vocês não vão falar para ele, com certeza. Meu filho já era líder do campo de Jundiaí, ele tinha 15 anos. E um dia ele veio com um papo lá. Estou gostando da fulana e eu vou namorar. Gostaria de namorar. Falei para ele, olha, Vitor, te falar uma coisa, você sabe minha posição, sou líder, ensino, você não tem minha bênção. Vou continuar ensinando, e se alguém perguntar para mim, eu vou falar, é desobediente e está sem a minha bênção.
Ai, mas eu gosto dela. Eu dei o recado. Mãe tem o coração mais quebrantado. E a minha esposa, ai, mas ela é lindinha, ela é crente. Tá, não tem a minha bênção. Não tem idade para namorar. Não arruma o quarto. Como que vai namorar? Pois bem, começou o namoro. E como ele sabia que eu não tinha dado a bênção, eu era contra, eu escutava de vez em quando ele falando com a minha esposa lá. Blá, 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 blá. E um dia eu escutei ele reclamando da menina. Fazia um mês que ele estava namorando. E ele falando, meu Deus, ela é muito pegajosa, mãe. Eu levanto, eu tenho que falar eu te amo. À tarde eu tenho que falar eu te amo. À noite eu tenho que falar eu te amo. E na hora de eu dormir, se eu não falar eu te amo, ela briga comigo. Passou 2 semanas, ele chegou para mim e falou, pai, eu já sabia, eu tinha escutado. Fiquei quieto. Pai, eu parei de namorar. Falei, sério, você parou por quê? Muito pegajosa. Falei, pois é. Se você não aguenta ter compromisso de manhã, tarde e noite, como que você quer se relacionar emocionalmente com uma outra pessoa, se nem dos seus sentimentos você consegue lidar? Foi a última namorada que o Victor teve. Tem 25 anos e eu estou orando para Deus preparar uma namorada para ele. Mas, pessoal, o que eu estou falando para vocês é uma coisa muito séria. Líder, não apoie namoro precoce. Não apoie. O adolescente pode parecer maduro. Todo pai acha que o seu filho é mais maduro do que o irmão. Do irmão. Todo mundo vai achar. Minha filha é madura. O meu filho é diferente. É adolescente, está na puberdade e está passando por transformação. Se o pai liberou, aí é o pai. Mas a gente, como líder, sabendo que é adolescência, a gente incentivando namoro entre adolescente, sabe o que vai acontecer? O Robertinho vai tentar com a Joaninha, deu errado. Vou tentar agora com a Rutinha. Deu errado com a Rutinha. Agora é a Josefina. Deu errado com a Josefina. Ele vai ter, nessa ponte aqui, adolescência. Essa ponte está sendo construído. Ele está sendo construído, ela está sendo construída. Vai ter tanta desilusão amorosa nessa ponte de construção, que quando chegar aqui na vida adulta, teve tanta desilusão aqui, sabe o que ele vai falar? Mulher é tudo igual. Sabe o que ela vai falar? Homem não presta. Porque eu tive um monte e nenhum prestou, nenhum deu certo. Eles vão chegar aqui não acreditando no amor, não acreditando na família. Porque na ponte chamada adolescência, que é momento de construção, foi tanta desilusão que quando chega aqui, chega um adulto deformado. Então, pessoal, a gente tem que saber o que é adolescência. Quem lidera adolescente, se o líder souber o que é adolescência, ele jamais vai incentivar namoro de adolescente. Porque ele vai saber o quão é prejudicial isso para o adolescente. Tá? Ele muda socialmente, culturalmente. O adolescente andava na sombra do pai. Não vai andar mais. Vai fazer suas escolhas. Vai ter a roda dos amigos. A opinião dos amigos vai ter mais peso do que a dos pais. Ele vai criar a sua própria identidade. Antes ouvia 100 ovelhas. Vitor ouvia 100 ovelhas comigo. Lá no carro, um dia ele falou para mim, na adolescência, pai, quero ouvir um hino, posso colocar um hino aí? Eu achei que era Luiz de Carvalho. A hora que ele põe, pregador Lu. Árvore que não dá fruto, vai. Falei, menino, o que é isso daí? Não, é a música que eu gosto. Falei, você gosta dessa música aí? Desde então, era uma briga dentro do carro, indo para a igreja, porque então agora ele queria ouvir o abençoado do pregador Lu. Criar sua própria identidade. Então, pessoal, isso é adolescência. A gente tem que saber o que é adolescência. Tá? Turma, pode colocar o próximo slide? Tá? Então, tá aí, eu já falei sobre isso. Então, a puberdade.
Acontece dos 9 aos 13 anos entre as meninas, entre os meninos dos 10 aos 14 anos de idade. Tá? Mais um slide, por favor. A adolescência, ela se divide em 4 fases. A pré-adolescência dos 9 aos 11 anos, aí a adolescência inicial, que vai dos 11 aos 14, a adolescência média, que vai dos 14 aos 18, e a adolescência final, que é a partir dos 18 anos. Hoje, se está se falando de adolescência até os 24 anos de idade. Sabe por quê? Porque a meninada está vivendo dentro da bolha. A hiperproteção, sabe a hiperproteção dos pais? Está fazendo com que a nova geração de jovens amadureçam cada vez mais tarde. Então, proteger é muito bom. Proteger é muito bom. Mas a hiperproteção, ela pode trazer riscos, que é o amadurecimento tardio. Então nós temos jovens com 25 anos, 27 anos, que agem como verdadeiros adolescentes. Não assumem responsabilidades. Pode votar, gera filhos, mas não tem atitude de homem e de mulher. Então, pessoal, é muito importante a gente entender o que é adolescência. Vamos lá rapidinho, por gentileza. Vamos lá. Então, depois vocês vêm, tá? Vou passar todo esse material para vocês, por gentileza. Bom, eu vou falar só esse tópico, aí a gente vai para o cafezinho, é isso? Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, para ser um líder de excelência, a gente tem que entender o propósito da liderança. Segundo, eu tenho que conhecer o público que eu lidero. Quem são os jovens? Quem são os adolescentes? Isso é importante para fazer evento. Quem entende o público vai fazer evento adequado. Por exemplo, adolescente tem foco curto. Adolescente não aguenta ficar muito tempo numa coisa só. Daqui a pouco ele vai estar contando as lâmpadas da igreja. Daqui a pouco começa a ter pulga no corpo. Daqui a pouco, tudo no banheiro, vai beber água 20 vezes. Aí você fala, meu Deus, está no deserto do Saara. Mas não é. Porque adolescente, foco curto. Palestra de 40 a 50 minutos. A gente lá em Jundiaí, a gente tem o Team Day, que é o dia inteiro na igreja. Tudo de pouquinho. 10 minutos de oração, 10 minutos para acordar, louvor, depois palavra, depois gincana, depois peça teatral, depois palavra. Mas tempo máximo, 40, 50 minutos. Porque senão eles perdem o foco. Então, quem vai fazer evento para adolescente tem que entender o que é adolescência. Com base nisso, ele monta o evento dele. Às vezes os adolescentes não vão porque não está casando com eles. Quem conhece adolescente vai entender o que é adolescente. Chamar alguém para falar ao excelentíssimo, ilustríssimo Deus, sempiterno, ele não vai entender nada. Pessoal, a paz do Senhor, tudo bem, turma? Entenderam? Então, isso é importante. Agora, jovem. Jovem, sim. São focados? São focados. Dá para falar de marxismo? Dá para falar de marxismo. Opa! Dá para fazer um bate-papo, um debate? Dá. Porque o jovem é jovem. O jovem dá para você tratá-lo como jovem. Falar de temas muito mais relevantes. Vida universitária. Vida amorosa. Sexualidade. Entendeu, pessoal? Tá? Então é muito importante. Bom, terceira coisa. Conhecer os desafios do cotidiano do adolescente. Tá? Vamos lá, João 16, verso 33. O que nos diz João 16, verso de número 33? Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33. O que nos fala? 1, 2, 3.
Ok, Jesus está falando do mundo e do contexto em que se encontra o mundo. Jesus falou: olha, discípulos, no mundo vocês terão aflições. É dentro deste mundo que estão os nossos adolescentes. E pessoal, não adianta nós compararmos a atual geração com a minha geração, por exemplo. Os desafios são outros. Alguns permanecem, mas os desafios são outros. Então, liderar jovens e adolescentes é importante entender quais são os desafios que um adolescente enfrenta todos os dias. Em casa, em sala de aula, com os amigos. E aí, eu listei aqui alguns dos desafios que os nossos adolescentes e jovens enfrentam todos os dias. Primeiro desafio, qual que é, turma, que está falando aí? Ideologia de gênero. Na nossa época, quem tem mais de 40 anos aqui? Havia esse desafio, irmãos? Hã? Não havia, não é? Respeitosamente, se tinha lá um pipi, falava o quê? É menino, não é? É homem. Não é? É homem. Não tem mulher. Tinha alguma discussão sobre isso? Não. As mães até se preparavam. Rosa para as meninas. Na época não tinha, né, pastor? Não tinha como saber, né? A gente sabia só na hora, só sabia no parto, né? Tinha o exame de sangue, mas era caríssimo. Não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar exame, fazer o exame de sangue para saber. Então, as mães costumavam comprar roupa branca, roupa bege, porque não sabia se era homem ou mulher, né? Então, pessoal, antigamente, é menino, é menino. Dá para ver que é menino. É menina, dá para ver também que é menina. E hoje? Hoje você vai ser aquilo que você quiser. A ideologia de gênero, já diz o nome, é uma ideologia diabólica. Tem confundido a sexualidade das nossas crianças. Significa que ter o órgão genital masculino não significa que ele vai ser um homem. Ele vai ser o que ele quiser ser. Eu tenho o órgão, mas eu me identifico com mulher. Então eu sou mulher. A mulher, independente do órgão genital que ela tem, ela diz: eu não sou mulher. Eu me sinto homem, então eu vou ser homem. Pasmem! Existem lugares que há pessoas que estão se identificando como animais. Hoje de manhã, vi uma jovem que se identifica como raposa. Fez a cirurgia para deixar a orelha dela igual a de uma raposa. Ela veste um capô que tem as orelhas pontudas de uma raposa. Tudo isso sabe por quê? A ideologia de gênero tem sido disseminada como uma verdade, quando Deus fez macho e fêmea. Ponto final. Então, pessoal, a ideologia de gênero está aí, confundindo a cabeça das nossas crianças, adolescentes e jovens. Isso tem sido difundido de forma explícita, mas implícita. Desenhos animados, séries, dos streamings. Às vezes é uma coisa tão pequenininha que o adulto não percebe, mas a criança percebe. O adolescente percebe. E pessoal, cabeça de criança, cabeça de adolescente é como uma esponja seca, que você pega a esponja seca e coloca no balde de água, e a esponja vai sugar a água do balde. Pode ser água, mas pode ser veneno também. Então, pessoal, hoje nós temos que falar de sexualidade, não adianta. Antes era um tabu.
Mas hoje a gente tem que falar de sexualidade. Não de forma chula, não de forma desonrosa. Tem que ser de forma santa, de uma forma que edifique e de uma forma que não venha despertar a meninada. Porque dependendo do palestrante que chamar para falar de sexualidade, o menininho que está aqui, com a cabecinha pura dele, misericórdia. Vai entrar em pornografia, vai entrar em masturbação, ao invés de resolver o problema, vai piorar. Mas sexualidade a gente tem que falar, tem que ensinar, porque a Netflix vai ensinar. Netflix vai ensinar, irmãos. E não vai ensinar o que está aqui não, viu? O que vocês acham? Vai ensinar o que está aqui? Macho e fêmea? Não, eles vão falar que é homofobia. Entendeu? A Apple, a Prime, a Disney, então. O que vocês acham? Então, ideologia de gênero. Muitos dos problemas que nós vamos falar aqui na sequência, ó, depressão. Vem, sabe por quê? Problema de identidade sexual. Uma coisa que a gente tem na cabeça, Paulo diz que nós temos uma carne pecaminosa, certo? A carne pecaminosa quer fazer o quê? O mal. E nós temos um espírito que quer fazer o quê? O bem. Paulo fala o quê? Que há uma guerra. Não há uma guerra? Você quer fazer o mal, mas o espírito diz, não vai fazer porque eu tenho ciúmes de você. Essa guerra da carne contra o espírito, normal. Às vezes, o adolescente, ele tem uma tendência homossexual. Uma tendência. Por um problema familiar. Às vezes foi um abuso sexual. Às vezes, ele viveu só no meio de mulher, um monte de mulher. Não tem mais referência de homem nas casas. E guardem, sabe quem determina a sexualidade do filho? É o pai. Vocês sabiam disso, que é o pai? Por que o pai? Porque o pai, ele faz diferença entre homem e mulher. A mãe, se ela for ficar brava, ela fica brava tanto com o menino como com a menina, do mesmo jeito. A mãe vai falar, filhinho lindinho, para o menino e para a menina. O pai, com a menina, ele fala, princesa, vem aqui com o papai. Ai, minha princesa. Ele fala assim com o homem? Não, ele briga de lutinha. Vem aqui, rapaz. Não é assim? Se o menino dá uma risadinha, dá uma risada, rapaz, mas grossa. Você é homem. Não é, menino? O homem, ele é, o homem não sabe disso. Nós homens não sabemos isso. Mas nós fazemos isso na prática. Pode ver, com a menina, ele trata. Vem aqui, filhinha. Com o menino, vai lá, dá um empurrão. Vem aqui, menino. O menino é tratado como menino pelo pai. Só que hoje, o que mais tem faltado nos lares é a figura de quem? Do pai. Quantos lares separados? Quantos pais ausentes? Tem alguns que estão até dentro de casa, mas de corpo presente apenas. Ele quer dar presente quando o filho precisa de presença. Isso é sério. O pai, a figura do pai dentro das casas são fundamental para a identidade sexual da criança. E aí o que acontece? O menino tem 6 irmãs. O pai não está em casa. É tratado com a mãe. Meu Deus, qual que é a brincadeira da mulherada? Boneca. Ele vai ser o chefe da casa das bonecas. Entendeu, irmãos? Todo mundo fazendo chapinha. Está ele lá perdido no meio das chapinhas. Irmãos, isso é sério. Então, identidade. A identidade sexual. Nós precisamos falar sobre isso, irmãos. Mais uma vez, com temor, com tremor, com santidade, não de forma chula, porque tudo que Deus criou é santo. E tem que ser tratado dessa forma. Mas, segunda coisa. O que diz aí? Depressão.
Quem já lidou com adolescente jovem em depressão aqui? Erga a mão, por gentileza. Sabe por quê, pessoal? A depressão, o Brasil, é o país com o maior número de depressivos na América Latina. Só não é das Américas porque perde para os Estados Unidos. Nós estamos numa nação onde as academias estão lotadas de pessoas para definir o abdômen. E não há problema nenhum definir o abdômen. Paulo disse para Timóteo, o exercício corporal para pouco se aproveita. Tem lá a sua utilidade. Não é o mais importante na vida de um ser humano. Não adianta ter abdômen definido e um caráter mal formado. Não adianta. Então assim, as academias estão lotadas de gente querendo definir o abdômen. E os consultórios psiquiátricos têm a mesma proporção de pessoas se tratando com problemas de depressão. A maior causa de depressão está entre os jovens. Entre jovens e adolescentes. Em Jundiaí, nós temos um grupo chamado Apoiar. Apoio psicológico orientado na igreja para adolescentes do Rei. Porque começou a surgir casos de adolescentes em estado profundo de depressão. Adolescentes de 12, 13, 14 anos. Os líderes não sabiam o que fazer. Os pais pedindo ajuda. Nós reunimos um grupo de psicólogos da igreja. Adolescentes que não têm condição. Há psicólogos que doam a sessão para esses adolescentes. Adolescentes que não têm condição para pagar, a gente faz uma vaquinha, mas envia para um profissional. E há acompanhamento pastoral. Porque tem coisa psíquica que Satanás aproveita a brecha, ele entra e aí o problema não é só depressão. Às vezes é possessão. Então, pessoal, a depressão está aí. Depressão não é frescura. Depressão não é frescura. Tem gente se jogando da ponte. Tem gente se enforcando. E isso é sério. Inclusive pastores e líderes. Então, depressão tem que ser tratada. Antigamente, na verdade, pastor Dário, uma família tinha 20 filhos. Às vezes um usava a roupa do outro. Era a lei do levirato das roupas, não é? O mais velho usava, o mais novo tinha certeza. Ele vai herdar a roupa do mais velho. Todo mundo brincava com água de chuva. Videogame era só o riquinho da rua que tinha. Busão era o transporte de todo mundo. Quantas vezes levei bezetacil, e tinha que voltar do hospital naqueles ônibus duros, o assento não era nem almofada, era de plástico. E a cada lombada que passava, meu Deus, eu lembrava da bezetacil que eu tomei. Não é verdade? Mas a gente não via uma geração oprimida. A gente tinha dificuldade financeira às vezes. Comia aquela sardinha. Esqueci o nome da sardinha. A sardinha era a nossa mistura. Banana frita. Não era assim? Mas a gente não via pessoas oprimidas como nós vemos hoje. Hoje, nossos jovens e adolescentes, inclusive muitas vezes os que vivem na comunidade, eles têm muitas vezes uma vida muito melhor do que a nossa adolescência, mas é uma geração que tem tudo, mas ao mesmo tempo elas se sentem que elas não têm nada. Por isso que o celular novo logo perde o interesse e eles querem mais um celular. Por isso que eles não aguentam ficar parados. Eles querem e eles querem. Então, pessoal, isso tem causado uma opressão na vida dos nossos jovens, das nossos adolescentes e tem crianças em depressão. Esse desafio havia antigamente? Igual hoje? Não. A gente tem que conhecer os desafios. Conhecendo os desafios, vou falar de sexualidade. Tem uma turma aí querendo destruir a identidade dos meus adolescentes.
tem depressão. Eu tenho que ter uma palestra sobre ansiedade. Ah lá, crise de ansiedade. Outro desafio, crise de pânico. E sabe por quê? Porque na nossa época, a pessoa ia fazer o almoço de casa. Ela tinha que derrubar a árvore, tinha que cortar os galhos, limpar os galhos, levar os galhos lá para o fogão a lenha. Aí colocava no fogão a lenha, tinha que pegar o fogo. Aí eram aquelas panelas de ferro, que tinha que fazer uma academia para erguer aquelas panelas. Colocava o arroz. A irmã passava a manhã inteira para fazer o arroz. Hoje é micro-ondas. Hoje é iFood. Você liga e se chegou 1 minuto atrasado, você coloca lá, avaliação 1. Porque ele demorou 1 minuto a mais do que me prometeu. É uma geração que vive nas coisas espontâneas, instantâneas. O que acontece na China, a gente sabe hoje o que acontece. Agora, se alguém fizer um culto lá na China e colocar uma live, a gente participa do culto na China em momento real. Antigamente, mandava uma carta de amor, dependendo aonde a varoa morava. A varoa chegava nos 40 anos, aí que ela ia receber a carta da gente. Não é verdade? Puxa, as facilidades são boas, são excelentes. Só que se não houver uma gestão, vem a crise de ansiedade. Esperei com paciência no Senhor. Não dá para esperar muito, Senhor. Senhor, não dá para eu esperar muito, Senhor. Eu quero logo. É uma geração que não está acostumada com não. E com espera, então? Espera. Ai, mas vai demorar muito? Não, espera. Tá, mas é para amanhã? Não, espera. Isso gera crises de ansiedade. Pessoal, o Brasil é campeão em crise de ansiedade. OMS. O Brasil é campeão. Não existe um povo tão ansioso igual o brasileiro. Sabiam disso? Nós somos uma nação ansiosa. E a ansiedade, ela traz um monte de problema. Porque quem é ansioso não vive hoje. Quem é ansioso sempre está preocupado com o futuro. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, o maior e melhor líder, falou dos pardais. Falou dos lírios do campo. Falou da gente ter uma pequena fé. Falou que se ele cuida dos pardais e dos lírios, não cuidará de nós que somos mais importantes? E Jesus termina falando, basta cada dia o seu mal. Jesus estava falando de ansiedade lá no Sermão do Monte. Ansiedade que tem entrado no coração das pessoas, sobretudo de jovens e adolescentes. Desestrutura familiar. Os nossos adolescentes vivem hoje no meio de famílias disfuncionais. Os divórcios têm aumentado, inclusive no meio da igreja. Pastores se divorciando. Pessoas que fizeram juramentos de amor por uma vida inteira, diante do altar, contraindo um novo casamento. E aí, o adolescente que vive numa família separada, ele não tem casa. Já pensaram nisso, que ele não tem casa? Porque você pergunta para ele, aonde você vai estar esse final de semana? Na casa da minha mãe. Semana que vem, na casa do meu pai. Ele perdeu a casa dele. A casa do pai e da mãe. Famílias disfuncionais. Aonde há violência doméstica, violência verbal, violência sexual. Quem trabalha aqui com adolescente sabe que às vezes a dificuldade não é trabalhar com adolescente, é trabalhar com quem? Com quem, irmãos? Com os pais. O pai, ele acha
que é obrigação do líder educar o filho dele. É obrigação do pastor dar a educação cuja obrigação é só dele, pai. Departamento de adolescentes, departamento de jovens, departamento de crianças. É uma ferramenta que a igreja põe para ajudar os pais na criação dos filhos. Mas a responsabilidade é de quem? Do pai. E muitas vezes quem mais reclama? Os pais. Eles reclamam de um almoço que vai fazer para o departamento R$20, com sobremesa inclusa. Ele reclama. Mas para pagar uma sessão de cinema para o filho dele assistir Atividade Paranormal, um filme demoníaco que tem demônio do início ao fim, ele paga de boa. Ele paga R$3.000 na formatura da filha dele, para o bailão da madrugada inteira. Mas se tem alguma coisa na igreja que ele precisa tirar do bolso e investir na vida do filho dele, o que ele faz? Reclama. Essa igreja só pede dinheiro, segundo ele. Famílias disfuncionais. A nossa garotada, irmãos, está assim. E tem famílias que inclusive são crentes. Vão na igreja. Vão na igreja. Então, pessoal, tá aí. Família disfuncional. Namoro precoce. Já falei para vocês. Namoro precoce. Internet. Pessoal, a internet veio e veio para ficar. Antes a gente falava da televisão. Hoje tem uma coisa 200.000 vezes mais perigosa que a televisão. Internet. Com um clique, na sala da nossa casa, no quarto do nosso filho, no banheiro da nossa casa, no metrô, no coletivo, os nossos adolescentes, crianças, podem adentrar um mundo de devassidão, bestialidades, com um clique. Com um clique. Hoje o ato sexual diminuiu para até 9 anos de idade. Pessoas estão iniciando a sua vida sexual ativa já na pré-adolescência. Por quê, pessoal? Aqui, internet. É boa? Depende. Depende de quem faz o uso dela. Existe hoje os dependentes da internet. É o cara que acorda. Primeira coisa que ele faz. Ele não encontrou. Ele se assusta. Perdeu a conexão da Vivo. Ele já entra em desespero. Liga, pai. Liga, pai. Liga, mãe. Por favor, liga. Eu preciso saber que hora que vai voltar. Ele chega no hospital todo quebrado. Todo quebrado. Primeira coisa que ele fala para o enfermeiro. Tem sinal do Wi-Fi aí? Chega no restaurante, melhor comida, irmão. Picanha, com aquela gordurinha do lado. Ele fala, tem internet? E se não tiver, o restaurante não presta. A dependência da internet. Nas redes sociais, conversa de tudo. É legal com todo mundo. Blá, 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 blá. Chega no tete a tete. Paz do Senhor, irmãos. A menina fala, nossa, mas você parecia tão legal. Eu era legal. Eu sou legal. Eu sou bastante legal. É assim, irmãos. A internet está aí. Tem o lado bom? Lógico que tem. Lógico que tem. Mas tem o lado ruim. E esse é o desafio. Não adianta. Eu te repreendo, internet, em nome de Jesus. Não adianta. Ela vai ficar, irmãos. Ela vai ficar. Ela veio para ficar. Agora, a gente tem o quê? Que lidar com os dilemas da internet. Né? Redes sociais, Instagram. Líder tem que estar no Instagram.
É lá que a gente descobre a vida oculta dos adolescentes. Tem que ter Instagram. Líder de adolescente, de jovem, tem lá o X, o X, tem que estar. TikTok, eu vou fazer dancinha? Não, mas tem que ter um vigia lá. Tem que ter, irmãos. Não adianta, senão eles estão no outro mundo e a gente aqui do nosso mundo quer liderar eles. Aí a gente vai falar assim, caiu a ficha, eles não vão entender nada. Viajou na maionese, aí que eles não entendem nada. Bafafá, também não entende nada. É linguagem nossa. Então, pessoal, isso é muito importante. Automutilação, cutting também, em inglês. São adolescentes que se mutilam com canivetes, com giletes. Esses adolescentes, isso acontece entre os 12 e 17 anos. 12 a 17 anos. Essa faixa de idade. Tá? Quem se mutila, pode estar o calor que for. O que eles fazem? Eles escondem, porque a marca está no corpo. Eles vivem reclusos em quarto. Por quê? Para que os pais não descubram. A cicatriz mal vai sarar. E ele vai estar fazendo uma nova ferida no seu corpo. Automutilação. A angústia depressiva é tão grande que a forma que eles acham é fazer igual os profetas de Baal. Se retalhar. Tá aí, pessoal. Tem adolescente que passa por isso? Tem. E muitas vezes está sob os nossos cuidados, é desafios. Temos aí suicídio, quarta maior causa de morte no Brasil, depois de acidente de trânsito, mortes violentas e tuberculose, suicídio. Acontece entre os 14 e 29 anos de idade. Os nossos jovens e adolescentes, quarta maior causa de morte, suicídio. Pessoas que têm uma vida pela frente, que estão pensando na morte, a todo instante. Então está aí, a gente tem que falar sobre isso. Pornografia. Há muitos anos atrás, a pessoa queria acessar um conteúdo pornográfico, ela ia numa banca de jornal. Chegava na banca de jornal, tinha que apresentar o RG. Tem que ter 18 anos de idade. Apresentou o RG, tinha lá o cantinho da depravação. A pessoa ia lá no cantinho e lá tinha a revista com a capa preta. Não mostrava nada. Hoje, pessoal, a internet não pede RG. Num clique. Nós temos pessoas viciadas em pornografia entre adolescentes, jovens, inclusive obreiros. E a pornografia, ela traz um problema muito grande. Ela vai afetar não apenas o hoje da pessoa, mas vai afetar a vida sexual futura dentro do casamento. Primeiro, ele vai ver práticas inadequadas e ele vai querer que o seu cônjuge faça. Segundo, isso leva ao vício da masturbação. E a masturbação tem um sério problema. Porque no casamento, o homem vai ter sérios problemas com a masturbação. E a mulher de igual modo. Então, pessoal, isso é muito sério. A pornografia está aí. Nós temos tratado os adolescentes em Jundiaí com problema de pornografia. Não conseguem se libertar. É como a cocaína. É como a cocaína. Tem que ver. Então, pessoal, são dilemas os dias de hoje. E nós temos a modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? Mentir é pecado? A modernidade líquida diz não. Não existem valores absolutos. Se você está mentindo para você conseguir sucesso na vida, então a mentira, desse ponto de vista, não é errado. Modernidade líquida significa que não existem valores absolutos. O que era pecado lá atrás, hoje não é pecado.
Então, irmãos, esses são os desafios, alguns dos desafios que a nossa meninada está enfrentando todos os santos dias. Em casa, com a família disfuncional, na internet, na palma da sua mão, no ambiente acadêmico, com professores que não temem a Deus, que querem tirar a identidade de Cristo da vida deles. Então, pessoal, esses são os desafios. Então, isso nos ajuda a liderar os nossos adolescentes com excelência. Bom, vamos lá então um momentinho de café? Então, por favor, já falei demais.